Copa do Mundo tá chegando e se você não tirou o teu visto americano, corre porque você não tem muito mais tempo. Bom, pra quem não sabe, a gente vai ter agora em 2026 a Copa do Mundo de futebol nos Estados Unidos, Canadá e México. Mas boa parte dos jogos vão acontecer nos Estados Unidos. Nesse vídeo aqui eu vou te falar o que você precisa fazer para poder aplicar para o teu visto americano de turismo para você poder vir passear aqui nos Estados Unidos, ver a Copa do Mundo e aproveitar um evento que só acontece de 4 em 4 anos. Para quem não me conhece, eu sou o Cris, sou fundador da Move e adoro bater esse papo aqui com vocês. Primeiro ponto importante de alinhar é, se você já tem o visto de turismo, não precisa se preocupar. Você só precisa estar com um passaporte válido, uma validade de no mínimo 6 meses para frente da data da tua jornada, da tua viagem para os Estados Unidos, tá? Então você pode comprar o ingresso do jogo, pegar o avião e vir para os Estados Unidos, curtir os jogos sem problema nenhum. Você, por outro lado, que está querendo tirar o visto americano, isso é uma ótima oportunidade. Eu vi, inclusive, um ex-agente consular dizendo que, como é um evento que precisa dar certo e o governo americano precisa que tenha um público bom para que financeiramente ele se justifique, existe uma pressão, de certa forma, para que pessoas entrem nos Estados Unidos, e isso acaba influenciando ali a forma de análise dos agentes consulares, que isso quem falou não sou eu, foi um ex-agente consular. Mesmo que de forma velada, é um projeto muito claro e que, se explicado de forma correta, tem uma chance maior de ser bem percebido, ainda mais no momento em que os Estados Unidos está precisando de pessoas para poder vir assistir a Copa do Mundo. Agora vem a grande pergunta, né? Cris, eu devo comprar o ingresso antes ou não? Você pode comprar o ingresso antes e tem até algum benefício, eu vou te explicar melhor, mas o governo americano é muito claro em dizer que ter o ingresso não é garantia de aprovação e nem facilita o visto. Você vai continuar passando por uma análise rigorosa durante a sua entrevista. Mas sim, é óbvio que é possível, às vezes você não vai conseguir esperar emitir o visto para comprar o jogo, pode ser que já não tenha mais, enfim, tem N coisas que podem mudar, então eles entenderam isso e eles estão permitindo que uma coisa que não é tão comum aconteça, que é você sair comprando ingressos e pacotes de coisas que você pretende viver, mas não teve o visto aprovado ainda. Tem um ponto importante, inclusive, o governo americano ele criou o tal do FIFA Pass, que é basicamente um modelo de agendamento prioritário de entrevistas. Mas é importante você entender que esse agendamento é só para quando não tiver datas anteriores a 31 de maio desse ano. Ou seja, se você for marcar uma entrevista agora e tiver data disponível para março, abril, início de maio, tudo normal, você continua agendando. Se por algum motivo, no lugar que você for aplicar, as datas estiverem só depois de 31 de maio, existe a possibilidade de você, já tendo comprado o ingresso, colocar o seu nome exatamente igual no ingresso, vai aparecer uma caixinha para você clicar e falar que você tem o ingresso e que você veio do FIFA Pass, e vai abrir então uma agenda prioritária onde você vai conseguir furar a fila e agendar mais rápido. Naturalmente os sistemas vão bater ali, então não adianta você falar que tem quando você não tem, eles vão procurar um ingresso no seu nome, e a sua família inteira pode se beneficiar disso, então desde que todo mundo esteja fazendo a entrevista junto, cônjuge e filhos de alguém que tenha o FIFA Pass estão elegíveis a fazer entrevista em grupo, mesmo que eles não tenham ingresso, e conseguir esse agendamento prioritário. Então lembrando, isso daqui é uma coisa que você vai saber no momento do agendamento. E eu quero falar para vocês o que está acontecendo nas entrevistas dos nossos clientes da Move Vistos que já estão indo para a Copa do Mundo e se planejando com antecedência, mas antes eu queria só repassar como que é o processo de aplicação do visto de turismo e negócios. E aqui eu vou me ater ao processo prático, eu não vou falar da assessoria premium da Move e das coisas adicionais que a gente incorpora aqui para poder preparar os clientes melhor. De forma simples, a primeira etapa é você preencher um formulário chamado DS-160. É um formulário gigantesco com, cara, muitas perguntas, perguntando sobre sua vida profissional, acadêmica, pessoal, que é a base para a sua entrevista. Uma vez que você preenche esse formulário, isso está disponível num site do governo americano, e você finaliza e envia esse formulário, você pode agora ir num segundo site do governo americano, onde você vai fazer o agendamento e o pagamento da taxa. Para esse primeiro formulário aqui, que você vai preencher, o 10-160, cada pessoa da família vai preencher um formulário diferente. E você pode, no formulário, colocar que você vai viajar com outros membros da família. Então, o marido pode colocar que vai viajar com a esposa e com os filhos, na 10-160 da esposa vai falar que vai com o marido e com os filhos e assim por diante. Lá você vai ter também a oportunidade de colocar qual é o teu objetivo de viagem. E você vai colocar lá então que você vai para a Copa do Mundo, que você vai assistir o jogo no lugar X, Y e Z. É óbvio que você pode aproveitar essa viagem para fazer outras coisas também, então o que for verdade você coloca lá. Então, uma vez que você finalizou a 10-160 de todo mundo da família, já tem um código de todas as 10-160 enviadas, e aí uma dica extra aqui, eu já altamente recomendo que quando você finalizar o envio da 10-160, você salve o PDF com as respostas, porque esse é o único momento que você vai conseguir fazer isso. Se você fechar essa tela, você não consegue mais. Então faz no computador e já salva esse PDF para você poder estudar e verificar e revisar o documento depois. Com tudo isso feito, a gente vai então para o site do agendamento, onde você vai criar um login para sua família no e-mail, então o e-mail de uma única pessoa, e lá você vai criar um grupo de viagem, e aí você pode colocar o marido, a esposa e os filhos, por exemplo. Uma vez que você fez isso e preencheu as poucas perguntas que tem lá
e colocou os códigos das 10.160 que você preencheu anteriormente, você está apto então a fazer o pagamento da taxa, que é $185 para cada pessoa da família. Aproveita que o governo americano tinha criado uma outra taxa de $250 adicionais para quem tivesse o visto americano emitido. Poderia até ser uma taxa reembolsável, mas quer dar uma dorzinha de cabeça, mas eles suspenderam isso daqui ainda em 2025, então a gente não sabe se eles vão voltar ou não, já tem vários e vários meses que isso está suspenso. Mas se você quiser tirar o visto americano, aproveita e corre, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E aí, uma vez que você vai pagar essa taxa, aí você vai poder pagar no boleto, no cartão, no Pix. O sistema ele vai liberar para você fazer o agendamento. E aí você tem 2 eventos para agendar. O primeiro deles é o CASV, que é onde você vai coletar digitais e tirar fotografia, e o outro é a própria entrevista em si. E aí você tem 5 lugares onde você pode fazer esse procedimento: Recife, Porto Alegre, São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. Os 2 primeiros, Recife e Porto Alegre, eles não têm o CASV separado, é tudo num lugar só, então você faz um único agendamento. Por outro lado, Brasília, Rio e São Paulo, você vai fazer um agendamento do CASV num lugar e o agendamento da entrevista em outro. O endereço não é você que escolhe, tá? É o endereço de onde que ficam esses 2 locais. E é altamente recomendado que você agende o CASV num dia e a entrevista no dia seguinte, porque se der algum pepino no CASV, você tem tempo para não só resolver, como para se recuperar emocionalmente e ir para a entrevista tranquilo. E aí, depois de você, no CASV, ir para a entrevista, você recebendo a aprovação, você pode tanto ter solicitado para receber o passaporte em casa, como você pode deixar para retirar o passaporte no caso. Quem mora na cidade onde vai fazer a entrevista, você pode ir lá e retirar sem problema nenhum. Quem mora longe, vale a pena você pagar a taxa para poder receber o passaporte em casa. Mas é importante, você não tem como pagar essa taxa depois da aprovação, você tem que pagar antes. Ela é barata, mas não tem reembolso se o visto não for aprovado. Uma vez que você recebeu o passaporte, vai estar com o visto lá colado, falando normalmente visto de turismo e negócios, B1, B2, que costuma ter 10 anos de validade e permite múltiplas entradas, não só para a Copa do Mundo, como você pode usar em outros eventos. A cada entrada você recebe até 6 meses de permanência na maioria dos casos, embora possa ser diferente, e você vai poder aproveitar pra caramba. Agora, tem a parte da entrevista, que muita gente tem me perguntado sobre, e eu trouxe algumas informações internas da Move, e olha, eu vou te falar, eu achava que tivesse mais simples, tá? O governo americano ele não é bobo nem nada, ele é muito esperto, inclusive, e ele sabe que tem muita gente que não tem intenção de turismo, mas que tá tirando o visto para a Copa do Mundo com o objetivo de ter o visto americano aprovado e tentar aumentar a chance de aprovação. Então eles estão olhando com bastante critério nas entrevistas. O que os nossos clientes relatam é que o governo ele tem tentado descobrir primeiro se a pessoa realmente tem uma conexão com o futebol ou se aquilo ali veio de uma forma meio aleatória e não faz muito sentido com o histórico de vida dela. Eles têm perguntado sobre histórico de presença em jogos do Brasil, eles têm perguntado quais jogos você pretende ir e várias outras perguntas muito mais capciosas do que essa, que às vezes até testam teu nível de conhecimento sobre futebol. Eles querem saber se o que você está falando é verdade. Não vou entrar em detalhe aqui, porque isso daqui é uma coisa que a gente compartilha em mentoria, mas uma outra pergunta que eles têm feito, por exemplo, é por que os Estados Unidos, já que vai ter jogo no México e no Canadá, por que você não vai assistir os jogos lá? Mas o que mais me surpreendeu mesmo foram as perguntas sobre conhecimento de futebol e algumas outras coisas que eles têm colocado que tem pego as pessoas de surpresa, então é bom você estar preparado para tudo isso. Clientes da Move já sabem, né? Vocês não precisam se preocupar, porque em mentoria você vai ser instruído em tudo isso dentro da nossa simulação de entrevista, que é imbatível, e você vai chegar super bem preparado para contar a tua verdade, mas mostrar que o teu projeto é sério. Para citar 2 exemplos mais recentes, nós tivemos uma dupla, 2 irmãos, que iam viajar juntos e eles receberam um conjunto de perguntas absurdas a respeito do porquê que eles iam juntos, de o que eles iam fazer e do qual que era a intenção deles em ver aqueles jogos, etc. Por certo, eles foram aprovados, mas estavam bem preparados. Por outro lado, a gente teve um outro cliente que ele foi um ex-jogador de futebol, mas para ele foi muito mais tranquilo, afinal a vida dele respirava futebol, então não houve nenhum tipo de preocupação, ele conseguiu um visto aprovado facilmente. Significa que todo jogador de futebol vai aprovar o visto fácil? Claro que não, mas significa que existe mais coerência. Quem não for jogador de futebol precisa buscar essa coerência em outras coisas. Então se preparem, não levem na brincadeira, porque realmente a entrevista de visto americano é muito sério. É a mesma coisa, sabe? Quando você vai fazer uma viagem a turismo para passear na Universal, por exemplo, você precisa conhecer tudo sobre a sua viagem. Se você vai fazer compras, etc., você tem que ter um plano de viagem definido. A mesma coisa vale para você assistir a Copa do Mundo. A parte boa é, se você fizer tudo direitinho, não vacilar na preparação, não tentar economizar numa parte que é tão crítica, você tem uma chance significativa de ter sucesso nessa tua jornada. Lembrem, aplicar para o visto americano com a sua melhor versão na primeira tentativa é a sua melhor decisão, porque se você for negado primeiro, depois vai ficar bem mais difícil de reverter. Dá para reverter? Claro que dá, e no canal da Move vocês veem dezenas de casos de reversão de negativa, mas o índice de aprovação ele não é o mesmo. Então aproveitem e levem suas melhores versões
para a primeira entrevista. É esse o nosso propósito enquanto empresa. Então, se você quiser a nossa ajuda para poder tirar o visto americano, você vai ter bastante benefícios que empresa nenhuma no Brasil vai te oferecer. Começando com o fato de que a Moove é a única empresa do Brasil que tem parceria com um time de ex-agentes consulares. São 5 ex-agentes consulares que podem ajudar os nossos clientes em casos mais sensíveis, mediante um custo adicional, obviamente, mas que também fazem reuniões com o time interno e dão dicas e contam bastidores que a gente não traz aqui para a internet. Então tudo isso é incorporado na assessoria premium da Moove. Ela é super mão na massa, a gente faz tudo que a gente puder por você. A gente tem a primeira inteligência artificial de vistos e intercâmbio do mundo. Isso ajuda demais a cruzar dados de clientes anteriores com os clientes novos para identificar padrões que têm uma maior chance de sucesso e direcionar a preparação. Nós temos também a melhor simulação de entrevista do Brasil, onde os nossos clientes sempre falam que foi a etapa mais decisiva da mentoria, porque é onde você pega toda aquela estratégia, tudo que foi feito da 160 e você se prepara para um cenário mais caótico possível, porque aí você consegue estar muito mais tranquilo, porque você sabe que não tem nada ali que possa te surpreender. E por fim, você vai ter um visa manager do início ao fim que vai te acompanhar na jornada inteira, então você não vai precisar ficar trocando de mão igual toda empresa faz. Então a sua jornada é o foco e a gente faz de tudo possível para que ela seja a mais agradável possível, e é por isso que a Moove tem as avaliações que tem, e por isso que a Moove é a empresa mais bem avaliada do Brasil pelos seus clientes. Isso é público, todo mundo pode olhar. Então é isso, se você está querendo ir para a Copa do Mundo, aproveita, evento único, realmente maravilhoso. Eu mesmo pretendo assistir alguns jogos com a minha família, vai ser uma oportunidade incrível e eu desejo que dê tudo certo para você e você consiga também. Se você quiser ajudar da Moove, tem um link aqui na descrição, clica, preenche o formulário, fala com o nosso time, marca uma reunião, explica o seu projeto e você pode ter a nossa ajuda. Aqui na tela eu vou deixar um outro vídeo muito importante em que eu falo justamente sobre o maior erro que as pessoas cometem quando aplicam para o visto de turismo, que é sobre dar respostas curtas. Nesse vídeo você vai entender melhor, vale a pena você assistir que vai te ajudar bastante. Então é isso, pessoal, um grande abraço e até mais.